Já estamos aqui de volta com o programa Sinais de Fumaça, ao vivo aqui pela TV Biosegredo. Esse programa aqui tem o apoio da Imobiliária Nosso Teto. Imobiliária Nosso Teto. Pedi para o Alexandre colocar para a gente aí um endereço da Imobiliária Nosso Teto, que está apoiando esse programa, fazendo com que esse programa chegue até você aí no seu computador. Imobiliária Nosso Teto fica lá na rua Dom Barreto, 1263, no centro de Sumaré. O telefone é 19-3873-1222. É isso aí. E o site é www.imobiliariasnossoteto.com.br. A gente, quando fala em transformação, sobre transformar a nossa vida, normalmente a gente quer mudar as coisas, né? Quer mudar os móveis, quer mudar a casa, quer mudar as roupas, quer mudar as gavetas. A gente, quando está nesse processo de renascimento, a gente quer mudar tudo. E quem sabe você também está passando por um processo de renascimento, quer mudar até de cidade. Aí pode ir lá para Sumaré, que nosso amigo pode estar acolhendo você com ótimas oportunidades aí de negócios com ele, que está apoiando aqui também, viabilizando que você também reflita sobre isso, sobre o processo de morte e renascimento, né? A gente estava falando no bloco anterior que todo xamã passa por um processo de morte e renascimento, né? Que ele perde os seus pedaços para depois juntar todos eles e trazer as suas qualidades, né? E como é que foi esse seu processo de juntar essas qualidades todas e formar tantos livros assim? Pois é, na verdade esses livros foram o fruto que eu colhi de todas essas vivências e pesquisas, né? E das aulas que eu dou também na tentativa de passar isso para esse conhecimento tão rico também para um número maior de pessoas. E aí foram nascendo os livros como a síntese de tudo isso que eu vim pesquisando, né? Como uma forma dessas sementes poderem ser espalhadas e multiplicadas. Sim, né? Muito bom. Vamos aqui a participações aqui via chat aqui da TV. A Estela está dando uma boa noite pra gente. Boa noite, Estela. A Cássia Maria também está aqui, ó. Boa noite, bom programa. E está dizendo aqui, ó, estamos juntos. A Cássia. A Cláudia, lá do Rio de Janeiro. Só para constar, eu te vejo. Beijos para meus meninos. Essa saudação que eu te vejo, estamos aqui, né? Estou aqui. A Áurea Bueno. Olá, doutora Patrícia Pinha Bernardo. Olha só que chique. Gostaria que a senhora falasse sobre o espaço sagrado e a jornada terapêutica do herói, como tema mítico do xamanismo na arte e terapia. Estamos todos aqui assistindo ao programa. Abraços, Áurea Bueno. Oi, Áurea, que bom. Então, você falou da casa, né, da imobiliária. Realmente, nesses momentos de mudança, é muito interessante mudar de casa, porque a nossa casa é o nosso espaço sagrado, né? E é onde a gente reúne aquilo que é sagrado e importante para a gente, pelo menos deveria ser, né? E uma coisa interessante que as casas indígenas, elas são construídas, a maioria, com um buraco no meio, no centro dela, para viabilizar este contato com o plano espiritual, né? Esta abertura ao transcendente. Isto é que faz com que, onde a gente esteja, possa ser transformado, e a nossa vida e os trabalhos que a gente realiza dentro dela, numa vida conectada com essa dimensão do sagrado, né? Então, o espaço sagrado, ele é o espaço que propicia este movimento, este processo e essa vivência da transformação. Sim. Por isso, também numa relação arte-terapêutica, onde a pessoa vai se encontrar com a arte-terapeuta, uma pessoa, um grupo, vai desenvolver trabalhos que permitem que ela olhe para dentro de si, para esses outros níveis da sua psique, que não só o consciente, o lógico, o racional. É muito importante que seja criado um contexto onde ela se sinta respeitada, protegida, e onde ela se sinta à vontade para este mergulho interior. E para esta exposição que fazer algum trabalho artístico promove. Você traz alguma coisa muito preciosa do seu mundo interno, alguma coisa que é sagrada, e compartilha, e traz isso para o mundo. Então, é muito importante que a relação terapêutica seja vista e seja criado esse espaço continente para promover essa transformação. E só há cura pelo
o Jung sempre falava, a cura está ligada à transformação. Senão você pode tomar consciência, mas você precisa transformar para que a sua vida assuma um novo significado. Por isso também, nos antigos rituais de cura, eram recitados os mitos de criação. Sim. Né? Então, o espaço sagrado é a construção do vínculo que propicia a vivência de processos de transformação em relações que têm esse objetivo de serem terapêuticas. Muitas vezes aqueles mitos sagrados faziam muita sintonia e era muito condizente com o processo que a pessoa está vivendo, né? E emendando nessa outra pergunta que a Áurea perguntou, né, para você aprofundar um pouquinho mais, que é a jornada terapêutica do herói, esse caminho do herói que a pessoa passa por esses processos todos, né? Ele tem o seu espaço sagrado, ok, tem ali, precisa desse acolhimento no espaço sagrado. E existe outro processo que é o processo de se encaminhar numa jornada do herói. Como é que ele se dá nessa jornada terapêutica do herói, né? Então, a jornada do herói, ela tá presente em vários mitos, em vários contos de fadas, que equivale a pessoa a sair do seu mundinho limitado, à visão parcial e condicionada do ego, se afastar disso para poder descobrir novos aspectos de si mesma e do mundo. Então, nos rituais de iniciação, é vivenciado isso, né? As pessoas saem das suas casas, os meninos vão para a floresta, as meninas vão para uma cabana fechada, os meninos vão para fora, as meninas para dentro, mas de qualquer jeito é a busca desta outra dimensão interna que vai ajudar com que a vida da pessoa faça mais sentido. Então o herói, ele sai do âmbito conhecido, ele passa por provações, ele passa por dificuldades, e essas dificuldades são os professores deles, né? As dificuldades, a gente reclama tanto de dificuldade, mas se a gente puder encontrar na dificuldade que lição que a vida está querendo me ensinar, é sempre uma lição que vai levar a pessoa a buscar nela novos recursos e a reconhecer e a descobrir aspectos dela que ela não conhecia. E aí tem sempre o retorno do herói, que a pessoa então volta para ela, para a vida dela, mas já com esse olhar ampliado, aplicando e integrando este novo conhecimento para a vida dela. No trabalho arteterapêutico, isso significa que a pessoa, mergulhando dentro dela, traz alguma coisa nova concretizada no trabalho, nessa linguagem simbólica, que é a linguagem do nosso mundo interno e do inconsciente e da dimensão da natureza e da espiritual também. Isso abre a possibilidade dela se olhar para o trabalho que ela fez como se ela se olhasse num espelho, e aí ela vai descobrir, então, dentro dela, através do que o trabalho que ela realizou mostra para ela, esses novos potenciais e novos aspectos de si mesma que vão fazer com que ela traga esses novas descobertas, assimile isso e traga para a vida dela. E isso vai desencadear transformações nas relações dela como um todo, né? Pessoais, nas relações com o trabalho, nas relações com a vida. Muito bom, muito bom. Jornada do herói é um aspecto que a gente precisa refletir um pouco mais sobre isso, porque, olha, tem tudo a ver com o nosso processo de vida, né? Os passos do herói, ele está condizente com a nossa vida. Vamos aqui para mais uma pergunta aqui via chat. A Cássia Maria está perguntando aqui. Gostaria de saber se tem algo mais direcionado à cura ou a amenizar os sintomas, o sofrimento dos que têm o toque, nesse processo arteterapêutico. Sim, o processo arteterapêutico pode auxiliar a pessoa em qualquer situação de sofrimento psicológico, né? Na questão do toque também. Por quê? Porque o toque está muitas vezes relacionado com a criação de defesas, de barreiras que não permitam esses aspectos internos virem à tona, porque eles são sentidos e vivenciados como ameaçadores dessa ordem, dessa estrutura egóica, né? Pode ser até que na vida da pessoa as coisas estejam já difíceis de lidar e ela queira evitar que um complicador a mais venha em cena. Então, os recursos da arte, né, da arte-terapia, podem ajudar tanto a pessoa a fortalecer
o ego dela, a consciência dela, para que ela se sinta segura o suficiente para poder lidar com este novo desconhecido que vem do inconsciente, com estes outros aspectos de si mesma e integrar, mas também vai ajudar a pessoa a perceber que esses outros aspectos de si não são tão feios quanto podem parecer, né? Então, na medida em que uma criança, por exemplo, desenha um monstro, este monstro já não ocupa todo o quarto dela, está no papel. E aí ela pode ter algum controle sobre isso, que é o que o toque procura, ter controle sobre a situação. Mas é um controle que permite, ao mesmo tempo, esse diálogo interior que estrutura a personalidade da pessoa, ajuda ela a se sentir mais fortalecida para lidar com as questões e com o incontrolável da vida, porque a vida é este constante novo sendo apresentado de várias formas para nós. Né? Muito bom. Vamos pedir para o Alexandre. Alexandre, mais uma imagem para a gente comentar aqui, para a Patrícia comentar a imagem. Olha lá. Então, este é um dos recursos que, conhecendo a riqueza da sabedoria indígena, eu fui adaptando certos conceitos, certos recursos que eles usam para o trabalho em arte-terapia. Este aí é um bastão que fala, né, que é um instrumento indígena usado por diversas culturas para permitir a circulação da informação, a circulação da energia num grupo e, ao mesmo tempo, permitir que a pessoa se conecte com essas outras dimensões internas. Então, ele é como um axis mundi, como um eixo do mundo, ligando os nossos aspectos instintivos, conscientes, os nossos aspectos espirituais, arquetípicos, e ele é construído, então, em torno de um graveto. São entrelaçados aspectos do reino mineral, vegetal e animal. E o ser humano, quem segura o bastão, mostrando a interdependência entre todos esses níveis, né? Dentro da concepção do mundo como uma trama onde tudo está interligado. E o que eu faço para mim e o que eu irradio para mim, a partir de mim para essa trama, vai estar reverberando em toda a teia. E esse recurso ele é construído tanto para a pessoa assumir o seu poder pessoal e ter essa consciência da cocriação da vida e da sua realidade, que ela está exercendo o tempo todo, consciente ou inconscientemente, mas pode promover também um diálogo respeitoso com o outro, porque ele mostra que o que eu vejo a partir do meu ponto de vista é diferente do outro, que estão em momentos diferentes. Estão em pontos diferentes da roda da vida. Então ele abre para esse diálogo com o coração, sem julgamento e sem crítica. A pessoa que segura o bastão, ela fala com o coração, tem o compromisso de falar com o coração, então ela integra razão e emoção no discurso. E esta fala que integra razão e emoção é uma fala que cria, é uma fala que pode desencadear este processo de transformação em si e no outro. Isso, e você que está acompanhando aí o programa Sinais de Fumaça, você pode aí nesse intervalo que a gente fazer rapidinho, segurar o seu bastão da fala e enviar via chat aí os seus sinais de fumaça. Rapidinho o intervalo, fique com a gente, até já.